Bom, novamente, boa tarde a todos, para ficar registrado na gravação. Então, como o Junior comentou aí, nós vamos falar hoje de Agiflow, esse módulo que é bem bacana, que vai nos permitir dar uma camada a mais ali dentro dos nossos tickets. O público tá pequeno hoje, acho que o carnaval pegou a galera, né? Então aproveitem aí, vai ser quase uma aula particular, né? O pessoal vai chegando aí, vamos lá que vai ser bem interessante. Deixa eu já compartilhar então a tela e a gente já vai conhecer tudo aí. Aí acho que já carregou para todos vocês. Vamos lá, gente. Estou aqui na nossa tela inicial do portal do agente. E aqui em Agiflow que a gente vai trabalhar hoje. Antes de eu falar, então, das propriedades do Agiflow, o que a gente pode parametrizar e como parametrizar, vamos começar a entender, né, qual é essa nova camada que eu disse. Então, por padrão, quem ainda não usa o Agiflow no Agdesk está acostumado com essa visualização aqui de comentários. Peguei um ticket qualquer da minha base e, né, reparem que ele tem aqui a nossa aba de comentários, na qual o formulário é sempre o primeiro comentário, aí pode ter lá uma automação, um fluxo de aprovação, um comentário automático, um outro comentário. A gente tem essa visualização de comentários trocados quando a gente está falando de uma tarefa ou atendimento no contexto AgiHelp e AgiBoard. O Flow vai nos dar essa camada além aqui, ó, onde eu estou passando aqui o cursor, essa aba a mais. A gente não perde os comentários, então se eu trocar aqui nesse ticket, ele tem ali para a primeira frase, que é um formulário, né? Tem só nesse formulário um comentário de descrição, mas a gente ganha essa visualização aqui de etapas. E aí a gente vai conhecer as propriedades dessa etapa e o que ela vai nos permitir. Pense que a ideia aqui, né, é a gente conseguir mapear um fluxograma. Então, vocês, nas empresas de vocês, possuem fluxogramas dos mais diversos. Ah, o time de RH possui alguns fluxos de trabalho, time financeiro, time contábil, time de governança de TI, que é o exemplo que eu estou trazendo agora em tela. Todos esses times, essas áreas das empresas, possuem fluxogramas. E a gente, no Agdesk, vai conseguir transmitir eles aqui para dentro, criando essas etapas, atividades, e inclusive podendo parametrizar para conforme uma ação, um campo, algo que o responsável por aquela etapa informa que fez, o fluxograma vai para um lado ou vai para o outro. Então, de maneira alguma que o fluxo ele vai ser fixo e apenas linear. Vocês sempre vão conseguir ter essa capacidade de personalização. Vamos lá, voltando aqui então para a tela inicial do nosso portal da gente, vou em Agiflow. O que a gente começa a ver aqui quando a gente clica no módulo em si? Bom, primeira coisa, ele pensa a árvore, né, de esquematização de processos e fluxos de trabalho, fazendo sempre paralelos. Lá quando a gente fala em board, a gente fala em projetos, e aí os quadros dentro dos projetos. Aqui eu falo em processos. Na minha base eu dei bem essa ideia de áreas das empresas serem processos. E dentro de cada uma delas, vou expandir todos, a gente tem os fluxos de trabalho. O que lá seria quadro, aqui seria fluxo. Bom, dar alguns exemplos, né, para a gente já ter uma ideia aí. Como eu disse, governança de TI, a gente pode lá, né, ter um serviço do meu catálogo lá que pede gestão, mudança dentro da TI. E aí essa requisição nascida lá no catálogo cai aqui dentro de um fluxo de trabalho. Time de manutenção, né, pode ter um fluxo predial, elétrico, hidráulico, enfim. Aqui, contexto de educação também, a gente pode ter, né, processos no contexto de educação. Recursos humanos, que é muito requisitado. Então, a gente sabe lá que o time de RH, para fazer a contratação de alguém, a abertura de uma nova vaga, fazer um desligamento, esse processo tem que passar por N etapas, cada etapa com sua atividade, vai lá para o time de RH, vai para o TI, volta para o RH, então tudo isso a gente vai conseguir parametrizar. Parte de saque, enfim, a gente pode criar aqui quantos desejar. Então, a primeira árvore sempre vai ser processo. Esse é o start para a gente começar a construir o nosso fluxo. Como é que eu crio um processo? Bom, ou aqui eu venho em criar processo e digito o nome, ou no canto aqui superior direito. Eu vou em criar processo, e nesse nosso exemplo aqui que a gente vai conhecer, eu vou criar um processo da área de compras, tá? Eu vou clicar aqui, digitar compras, dar um enter, e o meu processo ele foi criado. Tá aí, tá criado. O que essa tela aqui está nos mostrando? Aqui é a edição do processo. Vou fazer um outro paralelo. Pensem lá no catálogo de serviços que a gente tem a nossa hierarquia, né? Seção, tópico e serviço. Lembre que quando a gente parametriza algo na seção, se no tópico e no serviço eu não parametrizar nada diferente, ele assume as propriedades desse nível maior. Aqui é a mesma coisa. Então a gente vai ver que vai ter alguns campos que se eu parametrizo aqui no processo e não parametrizo a mesma propriedade de maneira diferente dentro de cada um dos fluxos, ele vai assumir o desse nível maior. O que a gente tem em tela? Bom, primeiro ali a nomenclatura, quando foi criado, eu posso alterar a situação dela, aqui mais para fins de informação mesmo. Um processo,
e um fluxo, eu posso tanto dar o acesso externo quanto o acesso interno. O que eu quero dizer com isso? Por padrão, geralmente é mais o acesso interno, ou seja, eu abro um chamado lá para o RH e apenas o time de RH e os demais times que estão envolvidos no fluxo visualizam suas etapas e atividades. Mas vamos imaginar que a gente quer que esse solicitante também enxergue onde, né, em qual etapa do fluxo a demanda que ele está trazendo está. Então, a gente pode também habilitar para o nosso público solicitante, aquele que apenas, por exemplo, acessa o portal do cliente, visualizar também aquela aba de etapas e ele poder olhar, poxa, olha, a demanda que eu abri está na tal etapa, tal atividade. A gente pode também ter esse nível de personalização. Né? Pense que não apenas para o público interno, mas para o externo, ele também pode dialogar com o Flow. Seguindo a tela, gente, aqui, né, além das acessos que eu comentei agora, a parte de gerente, prioridade, é que ele dá um geral, tá? Uma parte de indicadores. Então, a gente vai ter um processo, pode ter um ou mais fluxos, e dentro de cada fluxo vai ter N tarefas e atendimentos. Ele dá uma visão geral, alguns indicadores. Na parte de documentação, posso criar campos adicionais dentro do processo e isso replicar nos fluxos. Posso colocar anexos, posso definir as permissões, como eu disse, e tem algumas configurações, que são aqueles campos padrão ou né, formas de comportamento dos campos, se vão ser obrigatórios ou não. Além disso, a gente tem um processo com fluxos dentro dele, nesse guarda-chuva de um processo, de uma área. Uma tarefa, ela pode sair de um fluxo que está no processo de compras e pular lá para um outro fluxo que está num processo de um outro time. Também dá para fazer isso. E aí a gente pode ter, inclusive, automações. Quando uma tarefa entrar no processo, executa algo. Quando sair, quando estiver ao longo do processo, a gente pode também ter automações em diferentes momentos do processo. Aqui mais no dia a dia, na nossa experiência que a gente está tendo ultimamente, a gente vê mais que essas automações estão configuradas nas etapas. Então ali eu vou explorar um pouquinho mais, mas já tenho, já desde o início, a ideia de que processos têm seus momentos e a gente pode configurar automações. Vou voltar aqui e agora eu voltei para aquela tela anterior de processos com o meu processo de compras criado. Dentro de compras eu vou criar um fluxo. Aqui eu vou chamar o meu fluxo novos orçamentos. Ou seja, eu tenho o time de compras. O time de compras, dentre as várias atribuições que eles possuem, uma delas é realizar orçamentos. E aí aqui dentro desse fluxo eu vou criar então essas etapas que as tarefas relacionadas a orçamentos terão que passar. Eu cliquei em novos orçamentos, dei um Enter e a gente caiu agora na tela de edição do fluxo de trabalho. Mais especificamente, nas etapas do fluxo. Gente, aqui eu considero que é o coração do Agiflow, é as etapas. Porque como eu disse no início, né? Quando a gente passa a usar o Agiflow no Agdesk, a gente ganha uma camada a mais. Além da camada dos comentários, a gente ganha a camada de etapas dentro de um fluxo. É aqui que vai ser talvez 90% do treinamento. Mas antes de eu entrar um pouquinho aqui, só retomando as demais telas, as demais abas da tela, documentação da mesma forma, como eu comentei. A gente também tem a possibilidade agora de olhar tarefas e atendimentos apenas desse fluxo chamado novos orçamentos, anexos, permissões. Então, eu posso ter lá o processo de compras e aí ter o fluxo novos orçamentos, o fluxo, sei lá, fornecedores internacionais e o fluxo fornecedores nacionais. E aí eu quero, para determinado grupo de usuários do meu Agdesk, desses 3 fluxos, dar visibilidade de apenas 2 deles. Então, eu habilito para eles olharem o processo compras e olharem 2 desses fluxos. Então, a gente pode, a permissão, inclusive, ser específica para cada fluxo. E configurações. Então, da mesma forma, eu indico aqui alguns padrões de comportamento do fluxo. Eu posso ter aqui, né, como eu disse, tarefas que saem de um fluxo e entram em outro. Quando entrar no fluxo, quando sair do fluxo, posso executar automações. Aqui a parte de navegação, então eu posso ocultar etapas do fluxo, posso permitir solicitar aprovação, permitir enviar e-mail, aqueles campos que a gente conhece que tem dentro dos nossos atendimentos e tarefas. E ainda, esse fluxo, ele pode estar vinculado a um serviço, a um tópico, uma sessão. O que é isso? A gente vai ver que um fluxo ele pode ser alimentado de algumas maneiras. Primeiro, manual, eu venho ali, dou um nome de tarefa, bato um Enter e crio uma tarefa dentro de uma etapa de um fluxo. Uma outra, eu tenho um modelo, seja de tarefa ou atendimento, que o agendamento vai fazer com que, de maneira automática, o fluxo vá sendo alimentado. Então, vamos imaginar assim que a gente tem lá um fluxo de uma área e essa área mensalmente,
sempre a partir do dia 1º do mês precisa executar algo, né? Uma recorrência mensal. Então, a gente criaria esse modelo e esse agendamento alimentaria o nosso fluxo. E a outra forma é o nosso próprio catálogo. Então, eu posso ter aqui na base um catálogo de RH, pegando o exemplo novamente de RH, e aí ter lá um serviço de nova vaga. Sempre quando o solicitante lá, que vamos imaginar que é um coordenador do time de TI, ele vai lá, clica em nova vaga, preenche o formulário, tudo o que ele precisa, né, de dados de informações dessa vaga que ele está pedindo para o RH trabalhar. E a gente quer que essa demanda não apenas tenha a ideia de comentários, mas fluxo. Então, aqui a gente pode vincular dizendo, olha, esse fluxo vai recepcionar, vai ser alimentado por diferentes serviços do meu catálogo, ou de tópicos, ou de sessões. Também essa é uma outra forma. Mas voltando aqui, gente, etapas, tá? Aqui, como eu disse, eu acho que é o coração do flow, né? Então, é aqui onde a gente vai determinar o comportamento das tarefas e atendimentos que entram dentro do fluxo. O pessoal Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sabe o quanto calor tá nessa semana, então pausas para água serão necessárias. Gente, vamos lá. Quando a gente cria, então, aqui um fluxo, cria esse chamado novos orçamentos, por padrão, o sistema traz essas 3 etapas, né? Aguardando início, execução e concluído. Elas são mais, assim, para fins a gente entender as propriedades, porque elas são muito genéricas, tá? Então, a primeira coisa que eu acabo fazendo aqui é excluir elas. Então, eu vou clicar aqui em cada uma delas, limpar essas 3 para a gente começar a ter uma folha em branco para trabalhar o fluxo do nosso contexto do time de compras. Nenhuma etapa cadastrada, e ele me dá 3 opções aqui. Vamos conhecer cada uma delas. Em nova etapa, quando eu clico aqui, ele vai me mostrar a criação individual de uma etapa. E ele vai trazer, né, todas as principais propriedades de uma etapa, as propriedades que são essenciais para eu criá-la. Primeiro, claro, é um nome. Segundo, uma situação. Então, a gente vai ver que o que vai determinar a situação da tarefa ou atendimento vai ser a etapa. Então, a gente vai ver ele mais para o final, né? Que eu vou criar um atendimento, uma tarefa, melhor dizendo, e aí ela nasce lá na primeira etapa. Quando ele avança para a segunda etapa, a tarefa assume para si a situação daquela segunda etapa. Quando eu avançar para a terceira, assume a situação da terceira. Na largada, claro, ela assume a situação da etapa número 1. Então, vai ser aqui a situação da etapa. Desculpa, a situação da etapa vai definir, né? Que eu definir a etapa vai definir a situação da tarefa. Eu posso não ter prazos de início e término, né? Prazos sempre colocados aqui em horas. E aqui na seção fluxo, eu defino então o posicionamento dessa etapa dentro do meu fluxo. Eu vou exibir então no fluxo após qual etapa? Qual vai ser a etapa de origem? Posso ter destino e posso ter retorno. Eu, inicialmente, né, a gente pode, claro, utilizar essa aqui, mas eu gosto inicialmente de utilizar essa aqui, criar em lote. Qual é a ideia aqui? Vamos lá. Aqui, a ideia, como o próprio nome diz, é eu alimentar várias etapas com um único comando. Então, se vocês têm aí já na empresa de vocês fluxogramas, né, conhecem as etapas e já querem alimentar em massa, é aqui que vocês vão clicar, em criar em lote. O sistema na tela ele vai mostrar o nosso exemplo de como preencher. Tá? Então, aqui eu vou preencher 3 etapas, né, para a gente pensar nessa ideia. Então, eu pensei numa etapa assim, chamada primeira vai ser especificações do orçamento. E aí percebam no nosso exemplo que quando eu dou, né, 2 barras assim na vertical, eu posso determinar outras propriedades da etapa. Situação, aqui equipe, aqui responsável, os prazos de um ícone. Tá? Nesse momento eu vou deixar apenas o nome porque a gente vai dentro da etapa personalizar, vai ficar mais fácil. Eu dou um Enter e aqui eu vou criar uma segunda etapa. Aqui eu vou chamar de aprovação da gerência. E por fim, eu vou ter uma terceira etapa, levantamento de fornecedores. Opa, fornecedores. Vou dar um salvar. Tá aí. Então agora eu acabei de alimentar o meu fluxo, dizendo que ele vai ser composto por 3 etapas. Como eu não alimentei as demais propriedades de situação, responsável, prazo, ele traz o padrão, que é a situação pendente e a opção manter a equipe e responsável. Em definir prazos, para a gente fechar as opções dessa tela, quando eu clico aqui, ele me permite, de maneira mais fácil, determinar esses prazos de início e término. Eu preencho aqui, dou um tab, preencho o outro e assim vai indo. Eu posso, claro, dentro de cada etapa definir, mas aqui ele dá uma facilidade. Pensando no conceito, né, o que é um prazo de início e um prazo de término? Prazo de início, se eu determinar aqui que 10 horas, por exemplo, seria o prazo de início dessa etapa, ele vai calcular 10 horas a contar, nesse caso aqui, sendo a primeira etapa, da abertura da tarefa. Então, vamos imaginar que agora é 4h30 da tarde. Se eu defino que é 1 hora de prazo de início, para facilitar a conta, eu crio uma tarefa às 4h30 da tarde, ele vai dizer para mim, olha, tu tem até às 5h30 da tarde
para sinalizar, o responsável da etapa, né, ele tem até 5h30 da tarde para sinalizar que ele começou a trabalhar ali. A gente vai ver que tem um botão de iniciar etapa dentro de cada uma das etapas. E o prazo de término é o tempo que ele tem para, como o próprio nome diz, terminar a etapa, terminar as atividades que a etapa vai propor que ele tem que fazer. E aí vai ter um avançar etapa. Então ele vai calcular, né, que se fosse 2 horas, ele calcularia 2 horas a partir da criação. Na próxima aqui, ele vai calcular conforme o momento que ele entra, né? Então ele vai calcular se fosse 1 hora a partir de quando ele entrou, e assim ele vai recalculando sempre. Então pense nesse conceito. O início é o quanto eu tenho para sinalizar para o sistema que eu comecei a trabalhar na etapa, e término o quanto eu finalizei. Semelhante ao que a gente tem hoje no SLA, tá? Se vocês hoje têm o conceito de SLA, vai ser muito semelhante aqui. Vou dar um cancelar, e nesse momento, gente, eu vou entrar agora na edição da etapa. Como eu disse, aqui é o coração do Flow. Então aqui, quando eu entrar em edição da etapa, a gente vai olhar propriedade por propriedade, a gente vai começar a montar aquela apresentação que a gente vai ter aqui dentro de um atendimento, na qual cada etapa tem instruções, tem atividades, enfim. Estou dando um spoiler, mas a gente já vai conhecer agora. Cliquei nessa roda dentada, na primeira etapa que eu chamei de especificações do orçamento. Vamos lá, o que a gente tem de opções aqui? Primeiro, claro, né, sempre você já conhece no Node.js, se eu clico aqui em cima, eu posso alterar o título. Situação da tarefa. Aqui é, como eu disse, o valor de situação que a tarefa ou atendimento vai assumir quando ela entrar nessa etapa. Vou deixar aqui como pendente mesmo. Tipo de etapa. Aqui eu até vou pedir ajuda do nosso suporte se ele tem uma informação ou do Luiz, nosso colega de implantação que está junto. Até o momento, sendo bem honesto, essa parte é mais informacional. Não sei se o Júnior também tem um outro conhecimento sobre isso aqui. Eu entendo que é mais informacional até o momento que eu mexi e trabalhei no Flow, tá? Então, eu vou deixar como evento inicial. Júnior? Sim, é que na verdade aqueles ícones são ícones de fluxograma, né? Porque tu pode ter etapas que são bifurcadas, que mandam para um... se sim, vai para um lado, se não é aprovado, vai para outro, né? Então, na verdade, é realmente só informativo mesmo. Bacana, então seria o gateway que o Junior comentou agora. E ao lado, gente, a gente tem um ícone personalizado. Aí ele dá uma série de ícones aqui para a gente deixar mais bonita a apresentação. Então, só voltando no meu exemplo aqui, eu não fui nessa parte muito de criatividade, então eu deixei o ícone padrão, ok? Esse joinha aqui. Mas a gente pode ter aqui outros ícones, tá? Então, só vou pegar esse primeiro aqui da lista, só para depois a gente conhecer. Eu já vou salvar para não perder essa propriedade. Beleza. Seguindo, pessoal, responsável. Aí é aquilo que eu disse, né? Eu quero que essa etapa seja, o dono dela, a execução dela seja determinada equipe. Eu aqui posso indicar isso. Quando eu mantenho, né, o equipe responsável, quais são as situações que eu posso usar isso aqui? Vamos pensar na ideia do serviço que eu trouxe, né? Então, lá dentro do serviço, no meu catálogo, eu já determinei que ele é direcionado para determinada equipe. Se eu vinculei esse serviço a um fluxo, então, se eu quero que nessa etapa mantenha o que determinei no serviço, eu usaria essa aqui. Ah, mas vamos pensar lá na frente. Eu já estou numa etapa lá na frente que eu quero que passe do time de RH para o time de TI, por exemplo. Então, é aqui que a gente pode, uma das formas de definir. Eu posso alterar o responsável, e aí eu digo quem vai ser o responsável. Eu posso pedir para o sistema transferir para uma equipe e ou também para um responsável. Posso transferir para um personagem. Então, vamos imaginar que a gente tem lá um fluxo que a gente quer que, conforme o contexto das pessoas, das equipes que estão envolvidas naquela demanda, vá para uma pessoa ou outra. Então, quando a gente fala em personagem, pensem que vai ser, por exemplo, o administrador global da ferramenta, o contato, o solicitante daquela demanda. Ah, eu quero que seja o superior global, o superior do responsável, do contato, enfim. Então, a gente pode aqui também trazer essa ideia de personagem, de pessoas que, né, variam conforme o contexto. Ainda, eu posso pedir para o sistema limpar os campos ou pedir para o usuário preencher. Então, se eu coloco aqui preencher equipe, eu dou para o usuário ele definir quem vai ser o responsável pela etapa. Aqui, por padrão, eu vou botar o manter equipe responsável mesmo, tá? Seguindo, gente, prazos. Então, como eu disse antes, né, a gente pode definir os prazos. Vou colocar aqui 1 hora e 2 horas. Tem o exemplo que eu trouxe ali, 2 horas. E o prazo, naturalmente, ele pode respeitar ou o horário de atendimento da equipe que for responsável por a etapa, ou as horas corridas. Aí ele não olha para atendimento da equipe. Beleza. Seguindo, gente, a gente tem instruções. Isso aqui é bem legal, tá? É um recurso bem interessante. Quando a gente fala em instruções, a gente pode ter 3 contextos de instruções: agentes, clientes e restrições. Quando eu falo em instruções, deixa eu pegar aqui um fluxo meu. Percebam aqui, ó, eu entrei nessa primeira etapa chamada registrar mudança lá de um contexto do time de governança de TI.
E aí eu coloquei instruções. A ideia aqui é o responsável, as pessoas que visualizam essa etapa, elas terem um resumo, né, do que ela precisa fazer, do que consiste essa etapa, a importância dela, enfim. Então aqui a gente pode, nas instruções, a partir desse campo aqui, alimentar o sistema. Bom, eu posso ter tanto a visualização interna, como eu disse, mas também a externa. E a externa, se a gente quer, por exemplo, dar para o meu solicitante também essa visualização, eu posso, para ele, ter uma instrução diferente, uma instrução mais conceitual da etapa, enquanto para agentes uma instrução mais técnica seria um exemplo. E o restrições, ele abre, além dessa janela, dessa caixa de texto, instruções, uma chamada restrições, na qual também é um campo de texto para a gente informar. Aí a restrição é exclusiva para o público interno. Aqui, eu vou colocar uma instrução, vamos lá, a gente está falando de especificações do orçamento. Então, você deve solicitar 3 orçamentos, enfim, e aí vai indo aqui o texto. Nessa parte, claro, né, a gente pode formatar, colocar vídeos, anexos, artigos, tudo que vocês já conhecem dos campos de texto do Agidesk. Seguindo, gente, agora a gente está indo para um momento de definir comportamentos dessa etapa em específico. O que seriam esses comportamentos? Tanto para o cliente quanto para o agente, tá? Aqui são as mesmas opções. Ou seja, eu posso, aqui, se eu marco essa opção, por padrão, ela vai vir desmarcada. Se eu marco, eu vou ocultar a exibição dela para não responsáveis. Então, vamos imaginar que essa é uma etapa que somente lá o time de compras, um subtime do time de compras, ele é o responsável. E aí os demais colegas de outros subtimes de compras, eu não quero que eles visualizem essa etapa. Então, eu venho e marco aqui, ocultar para não responsáveis pela etapa. Somente a equipe ou a pessoa que é responsável pela etapa vai visualizar. Da mesma forma, aqui em permitir avançar etapa com pendências e encerrar fluxo com pendências. A gente já vai conhecer que dentro de uma etapa, uma das principais propriedades são suas atividades. Tudo aquilo que a gente vai pedir que o responsável pela etapa informe para o sistema que ele fez. Se a gente marca aqui que a gente permite avançar a etapa com pendências, eu digo, olha, eu tenho 3 atividades na minha etapa. Eu marco aquilo ali e das 3 ele foi lá e indicou que ele concluiu uma delas. O resto está em pendência. E aí, se eu marco ali, eu deixo ele avançar. Né? Eu não obrigo que ele informe, né, e indique que concluiu todas as atividades da minha etapa. Da mesma forma que uma etapa ela pode estar encerrando um fluxo, também eu posso marcar ou não se eu habilito ele a reencerrar o fluxo com pendências. Seguindo mais aqui abaixo, gente, é uma parte de permissões avançadas. Aqui é uma personalização bastante grande, tá? Eu até agora acho que eu não conheci nenhum caso que a galera utilizou isso aqui, mas a gente deu, né, essa possibilidade, porque pode fazer sentido em alguns contextos. Aqui a gente vai personalizar no detalhe, dentro das ações que a gente pode ter dentro de uma etapa, o que cada grupo de usuários vai poder fazer. Deixa eu criar aqui um grupo mais genérico para dar um exemplo para vocês. Então, vou criar aqui só aqui um grupo 01 e vou dizer que esse grupo de permissões ele é para agentes. Vou salvar. E ele vai habilitar isso aqui. Olha só, ele está me dizendo que etapas e ações das etapas. Então, eu posso visualizar a etapa, posso iniciar, posso avançar. Uma ação de uma etapa, eu também posso visualizar, executar. Quando eu edito aqui, eu vou dizer exatamente os componentes desse grupo, o que eles podem fazer dentro das ações que etapas e ações de etapas permitem. Então, a gente pode ir bem no detalhe. Eu quero que um usuário, um grupo de usuários, ele apenas visualize a etapa. Ok, mas esse grupo ele só visualiza, ele não inicia, ele não avança. Eu quero que um outro também visualize e possa iniciar, mas não avance. Um terceiro, esse vai ser completo, ele inicia, ele avança. Então, tudo isso a gente pode parametrizar no detalhe bem específico aqui. Vou só excluir porque eu quero deixar bem aberto nesse exemplo. E, na sequência, pessoal, a próxima seção é navegação. Aqui o próprio nome diz, ocultar próximas etapas. Eu estou trabalhando na minha primeira etapa, que eu chamei de especificações do orçamento, dentro daquelas 3. Se eu marco aqui, o usuário ele nunca vai poder enxergar as próximas. Ele vai clicar no avançar e vai ser surpresinha. Ele vai cair numa etapa que a inteligência que foi parametrizada vai levar ele, mas ele não vai poder enxergar as próximas etapas. Ele consegue enxergar a atual e a anterior, mas nunca as próximas. E, por fim, gente, aqui nós estamos já direcionando para essas 3 linhas, aqui, as últimas 3 sessões, melhor dizendo, da configuração de uma etapa, que aqui eu considero que talvez são as mais importantes da configuração de uma etapa. Ações e requisitos, regras de automações e a definição do fluxo. Em ações e requisitos, como eu disse, são as atividades. Então, é aqui que a gente vai definir o que esse usuário tem que fazer quando ele entrar nessa etapa.
a gente vai em nova ação e vai conhecer o que a gente pode cadastrar. No campo ação, aqui o sistema vai me dar N opções. Ah, eu quero que esse usuário, quando ele estiver nessa etapa, esse responsável, ele coloque um anexo. Ele tem uma atividade que ele tem que anexar um documento, vai ter uma instrução, enfim, beleza. Eu quero que ele crie um subatendimento. Não, eu quero que ele encerre alguma outra coisa, também posso. Eu quero que ele faça até uma integração, que chame um webhook. Eu quero que ele preencha um checklist de trabalho, preencher um campo adicional, preencher um formulário, que essa é muito normal, né, muito habitual do pessoal colocar. Então, aqui eu vou definir o que ele vai fazer dentro dessa atividade que está localizada em uma etapa. Posso pedir para ele registrar só um comentário, seja público interno, dentre outras opções. Nesse contexto que eu estou pensando aqui, gente, para o nosso exemplo, eu vou colocar para preencher um formulário. E aí, naturalmente, o próximo campo é formulário. Diga para mim qual é o formulário que você quer que eu preencha. Deixa eu colocar aqui, que eu já previamente pensei num para a gente. Compras, orçamentação, solicitação, solicitar novo orçamento de compra. Eu quero que ele preencha esse formulário. Aqui, gente, em título personalizado, é o seguinte. Deixa eu voltar para cá. Percebam que aqui, ó, registrar a mudança. Esse texto aqui, ó, ele é um título personalizado de uma atividade dessa etapa aqui, desse contexto. Se a gente deixa em branco esse campo aqui, ele vai assumir o nome que está aqui em cima, preencher formulário. E se eu coloco o título, naturalmente vai ser, então, o título nesse campo aqui. Então, eu vou colocar algo como informe os detalhes do orçamento. Enfim. E da mesma forma como a gente tem instruções globais para a etapa, cada atividade da nossa etapa também pode ter instruções para agentes, clientes ou restrições. A gente pode parametrizar para que o cliente, né, pensando aqui no contexto de cliente, ele enxerga apenas a etapa, ele enxerga a etapa e a atividade, então a gente sempre também vai ter essa possibilidade ali mais na frente. Aqui eu quero para agentes, pensando mais no contexto interno, então eu vou colocar aqui uma instrução da atividade. Sei lá, preencha com atenção, só para a gente povoar ali o campo. E aqui, da mesma forma, também tem os comportamentos dentro da atividade. Então, eu quero ocultar essa atividade para não responsáveis, eu quero que ele avance ela com pendências ou não, as mesmas opções que a gente viu dentro da etapa, a atividade, que é algo que está dentro da etapa, permite ter, além das permissões que conhecemos. Vou clicar no salvar, e aqui eu estou concluindo a minha primeira atividade dentro de uma etapa. Ou seja, o responsável, quando ele estiver na execução dessa etapa, ele vai ter que preencher para mim um formulário. No nosso exemplo, eu vou colocar apenas uma atividade, tá? Mas pensem que vocês poderiam ter várias. Um formulário, um checklist, um comentário, enfim, tudo aquilo que a gente viu ali. Seguindo, gente, agora a gente vai falar de regras de automações e fluxos, ou seja, para onde o fluxo vai com as próximas etapas. Regras de automações. Vamos lá, gente. Vocês já conhecem Node.desk e sabem, né, que uma regra de automação, ela é executar algo a partir do acionamento de um gatilho. E esse gatilho pode ou não ter condições específicas. Então, vou dar um exemplo bem genérico aqui, né, para a gente revisar. Eu quero que o gatilho seja criar atendimento, tá? E quando eu criar atendimento, eu quero que ele insira um marcador e um comentário automático. Então, gatilho, criar atendimento. Ação automática, colocar marcador e colocar resposta pública. Legal. Só que eu não quero que seja qualquer atendimento. Eu quero que seja um atendimento quando for do serviço RH Nova Vaga e quando for do solicitante João da Silva, por exemplo. Então, a gente dá condições, a gente especifica o que aquele gatilho precisa ter para o sistema executar a ação. Aqui, o conceito vai ser também o mesmo, tá? A gente vai ter esses gatilhos e vai ter essas condições para executar ações automáticas. Aqui a ideia, a gente vai pensar em etapa, e a gente entende que uma etapa, ela tem diferentes, vamos imaginar assim, ciclos de vida, momentos de uma linha do tempo dela. Uma tarefa pode entrar numa etapa, logo em seguida ao entrar na etapa, eu quero que execute uma automação. Não, eu quero diferente. Eu quero que quando o meu usuário clique que ele está iniciando a etapa, informando que ele está começando a trabalhar lá, uma automação seja chamada. Não, eu quero que durante a etapa, poxa, eu estou lá na etapa, já iniciei, e eu quero que o sistema está durante a etapa. Ocorreu um acionamento da condição, faz a automação. Não, eu quero ainda diferente, eu quero ao sair da etapa, ou seja, eu tenho lá um fluxo que ele tem uma etapa X, que ele pode ir para Y ou para Z. Ele vai para Y se uma atividade lá do meu formulário, né, de um campo do formulário, dentro de uma atividade dessa etapa X, se eu marcar a opção número A,
eu quero que ele, ao avançar a etapa, ao momento que o meu usuário dizer que ele está concluindo as atividades daquela etapa e avançando, finalizando a etapa, eu quero que o sistema olhe e veja, poxa, eu marquei a opção A, então vai para a etapa Y. Não, eu marquei a B, então ele tem que ir para Z. Então a gente consegue também, ao sair da etapa, fazer isso e com base no tempo, que é aquela ideia de verificação, se ele atinge uma condição com base no tempo, ele executa uma automação. Nesse nosso exemplo aqui, eu vou fazer o ao sair da etapa no nosso exemplo aqui. Eu vou em nova regra, vou criar uma regra. Aqui eu vou colocar uma regra verificação de necessidade de aprovação. Porque lembra que eu criei uma segunda etapa chamada aprovação da gerência, né? Então eu quero que, se ele atingir determinada condição aqui de uma atividade ali no meu formulário, ele vá para uma aprovação. Se não, ele já vai direto para uma outra etapa. Aqui, gente, uma dica, tá? Ele traz o antes do evento. Nesses contextos que ele tem que analisar uma condição para definir se o fluxo vai para o lado A ou lado B, eu sempre utilizei o antes do evento e é o que mais funcionou. Então fica essa dica de ouro aí de utilizar o antes do evento aqui. Salvei e eu estou criando a minha regra de automação. Percebam que a situação aqui em cima está em criação. E aí também aquela dica de ouro, né? A gente já vem aqui e ativa. Se a gente esquece, a gente vai lá executar e o negócio não funciona. Bom, aqui ela traz o contexto, né? Então é antes do evento, sair da etapa, dentro desse módulo. Essa regra de automação ela está vinculada a essa etapa, mas vamos imaginar que a gente vai colocar aqui um conjunto de condições que eu quero que não só essa etapa olhe para essa automação, eu quero que outras etapas também consumam essa automação no momento de sair de etapa. Então eu poderia vir aqui em relacionar e vincular a outras etapas dos meus fluxos aqui. Então, ou seja, eu não preciso entrar em etapa por etapa se eu tiver lá 10 fluxos. Cada fluxo tem 5 etapas. Então, eu tenho aí 50, né? Dessas 50, eu quero que 25 consumam essa regra de automação. Eu não preciso entrar na edição de cada uma dessas 25 e vincular. Eu, dentro da regra de automação, eu aponto todas essas 25 que vão consumir essa automação aqui. Beleza. Aqui eu quero os registros. Ou seja, eu não quero que ele faça a ação automática sempre. Eu quero que conforme uma informação que o meu usuário colocou na atividade dessa primeira etapa. Então, eu venho em nova condição. Aqui, eu vou chamar a condição campo adicional. Aqui em campo adicional, deixa eu só lembrar que agora vai puxar todos os campos. Se não me engano, eu chamei de o valor. Eu consulto o formulário ali. Aqui, ó. É esse campo aqui, ó. O orçamento tem valor potencial acima de R$5.000. Esse é um campo que está naquele formulário que eu pedi para ser preenchido na atividade. E aqui esse campo eu marquei, ele é um do tipo escolha simples, né? Escolha apenas uma escolha, sim ou não. Então aqui o critério tem que ser igual. Eu quero dizer que quando ele colocar que o valor é acima de 5.000, que passe por uma etapa de aprovação de uma gerência. Eu vou colocar em salvar. O que eu acabei de informar? Olha, quando dentro dessa etapa eu clicar em avançar, antes dela sair dessa etapa chamada detalhamento lá do orçamento, olha para o meu campo. Eu marquei na atividade, no formulário da atividade que é acima de 5.000, marquei. Então, tu vai agora para uma etapa específica. Não, eu disse que não é acima de R$5.000. Então, tu já pode pular para uma etapa que avançaria além, ia para a terceira etapa, né, daquelas minhas 3. Então, não precisaria da aprovação. E aqui, então, nas ações automáticas, que nesse contexto eu estou pensando em etapa. Então, eu vou colocar aqui que eu quero alterar a etapa do fluxo para uma específica, que no caso aqui vai ser aprovação da gerência que eu chamei, né? Aprovação da gerência, essa aqui, ó. Salvar. Mas aqui, gente, pensem, né, que a ideia das regras automáticas que vocês já conhecem nos outros módulos também estão aqui. Então, eu estou falando só de etapa, mas eu posso chamar N coisas. Eu quero sair da etapa que eu coloquei lá o campo de acima de 5.000, coloco um marcador, porque aí eu quero que lá nos meus indicadores eu tenha a facilidade de fazer um levantamento da quantidade de tarefas que o usuário indicou que é acima de R$5.000 de orçamento. Enfim, aqui são N opções. A gente já teve, né, um treinamento ao vivo sobre regras de automações, então vocês já conhecem aqui todas as propriedades que a gente pode criar de ações automáticas. Aqui mais para baixo, nesse contexto, eu não vou precisar de usuário para ações anônimas, não vai ser, por exemplo, aquele tipo de automação que coloca um comentário, né? E eu também não quero limitar o período de execução. Está ativa, está aqui com a minha condição, o evento lá está tudo certinho,
vou clicar em salvar. Então, eu acabei de determinar um comportamento do meu fluxo no momento de sair dessa etapa. Poderia, como eu disse, ter outros comportamentos dinâmicos em diferentes momentos da etapa. E por fim, gente, aqui em fluxo, a gente define o direcionamento desse fluxo. Eu posso tanto indicar aqui etapas de origem, no caso aqui a primeira, né, não tem, etapas de destino e etapas de retorno. Quando eu indico etapas de destino, serão as etapas que o sistema vai olhar quando eu clicar no botão avançar etapa. Deixa eu só dar mais um spoiler. Deixa eu pegar aqui nesse fluxo que eu tenho e pegar uma tarefa que está aqui na primeira etapa. Percebam que tem aqui abaixo o avançar etapa. Então, quando eu clico aqui, o sistema vai olhar, além das minhas automações que eu posso ter, ele vai olhar todas as etapas que eu indicar em destino. Se eu indicasse uma etapa de retorno, aqui teria, além do avançar etapa, teria um botão que, se não me engano, é retornar etapa, agora voltar etapa, não sei exatamente a palavra, agora me fugiu. Mas a gente conseguiria voltar para uma etapa anterior. Então, se o fluxograma de vocês prevê situações na qual o usuário ele pode voltar, a gente também pode habilitar aqui. Eu vou colocar em etapa de destino a etapa de aprovação e a etapa aqui do lado de levantamento. Poxa, mas por que eu vou colocar de aprovação se a automação está olhando? Eu poderia até deixar ela fora, tá? Não necessariamente poderia botar. Mas eu coloquei as duas para lembrar do seguinte. Se a gente não coloca uma automação, que nem eu coloquei aqui, que eu quero que o sistema defina para onde vai, se eu deixo sem automações, se eu coloco duas ou mais etapas, o sistema ele me mostra no ato de avançar a etapa e ele fazer a verificação, que eu concluí todas as atividades e tudo mais, ele me abre uma janela na qual ele lista todas as etapas que eu indicar aqui. Então, nessa forma, a gente dá o poder para o responsável daquela etapa dizer para onde o fluxo vai, para onde a tarefa vai, né? Ela vai para um lado ou para o outro do nosso fluxo. Então, também, se vocês têm um contexto que é o responsável da execução que determina naquele momento para onde a tarefa vai, o sistema também dá isso para vocês. Vocês acrescentem duas ou mais etapas nessa aba de destino e vai ser aberta essa janela para o usuário. Ainda, dentro de cada uma delas, eu também posso ter as regras de avanço, que é essa mesma ideia da automação baseada em gatilhos. Vou salvar aqui. Deixa eu só revisar se ficou tudo certinho. Beleza, está tudo preenchido. Então, só revisando, que aqui é o coração, né? Como eu disse, do Flow, a gente conheceu tanto propriedades aqui mais informacionais, a parte de responsável e prazos, as instruções e onde elas são apresentadas, comportamentos, navegação, ações e requisitos, que aqui eu acho que é a top 1 dentro de uma etapa, automações, aí eu dei alguns exemplos de que momentos uma automação pode ser chamada e para onde o fluxo vai ou volta a gente define nessa última sessão. Vou salvar aqui, novamente, e vou voltar. Beleza, está criado a minha primeira etapa, né? Está parametrizada, melhor dizendo, agora eu vou na segunda, aprovação da gerência. Nela, eu também tenho as mesmas propriedades, só que eu vou ser mais direto, mais específico. Eu vou colocar aqui que a gerência ela tem, sei lá, 24 horas para sinalizar que começou a fazer a apreciação da aprovação e 48 horas para deliberar se ela aprova ou não. Aqui eu também poderia ter uma orientação, eu vou deixar em branco aqui nesse momento, e eu vou direto aqui para a parte de ações e requisitos. Aqui eu quero que a gerência também faça uma aprovação. Então, se a tarefa cair para cá, eu quero que ela também preencha um formulário. E aqui o meu formulário eu chamei de aprovação da gerência. Esse aqui. Aqui eu vou deixar sem título para a gente ver que ele assume esse valor aqui acima. Não vou deixar também com instruções, vou salvar. Aqui na parte de avanço eu não vou colocar nenhuma automação, eu só vou dizer que uma vez a gerência aprovando, né, ela tem que ir para a próxima etapa, que é levantamento de fornecedores. Então percebam que na etapa de destino, ele não me mostra as etapas anteriores, né? É que eu só posso olhar para a terceira etapa. A segunda etapa é a aprovação e a primeira lá é de especificação do orçamento. Eu não consigo, na aba de etapa de destino, apontar para uma etapa que eu posicionei naquela lista anteriormente. Então, aqui eu vou indicar que é o levantamento, e se eu quisesse ter o retorno, aí sim, quando eu vir aqui na aba, em nova etapa, aí ele me mostra a anterior, que é especificações do orçamento. Vou colocar aqui também para a gente conhecer. Coloquei as duas, vou salvar.
Vou dar mais uma revisada, a atividade, o fluxo e os prazos. Beleza. E aqui a terceira, gente, eu vou deixar em branco mesmo, tá? Eu vou só até a terceira, não vou colocar mais nenhuma atividade, só para, né, a gente vislumbrar até o fim, mas a gente já conheceu as propriedades e o que a gente faz dentro de cada uma das etapas. Bom, agora eu vou alimentar, né, esse fluxo, eu vou fazer a simulação, a navegação dentre etapas, e depois a gente vai conhecer um indicador que esse módulo específico tem, que ele é muito interessante, porque ele vai permitir vocês olharem, descobrirem, né, olharem, perceberem se um fluxo de trabalho possui alguns gargalos de execução. Vamos lá. Vou voltar aqui. Voltei lá para a minha tela inicial do Agiflow. Então, eu criei o processo compras, conheci suas propriedades, criei o fluxo de trabalho, novos orçamentos, editei principalmente as etapas, vi ali parametrizações das etapas e agora eu vou entrar nele. Quando a gente entra dentro de um fluxo, ele vai mostrar essa tela semelhante a um Kanban, né? As colunas. Essas colunas, gente, cada coluna dessa são as etapas. Então, eu vou fazer aqui até alguns paralelos com o módulo Agiboard. Então, quem aqui está assistindo o treinamento e já usa o Agiboard, vai ver que tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Deixa eu duplicar a minha aba, para a gente fazer um paralelo aí bem visual mesmo, tá? Vou entrar aqui no meu módulo. Sei lá, aqui o meu módulo, eu vou pegar esse projeto de expansão de rede de lojas, mapeamento de pontos de atendimento. Olha só, tem algumas semelhanças, né? Mas a primeira diferença, assim, talvez essencial. Além de, claro, né, que aqui tarefa só tem aquela aba de comentários e lá vai ter a aba a mais. Aqui a gente pode pegar um card, uma tarefa atendimento e arrastar para o lado. Já no Flow, não. O Flow, esse avançar de etapas é apenas internamente, dentro da tarefa ou atividade, porque a gente viu que tem N validações que a gente pode ter. Então, se a gente desse a liberdade do usuário lá no Flow, clicar aqui e arrastar, poxa, a gente quebraria todas as validações, que é exatamente o que a gente quer que o sistema tenha. Tá? Então, por isso que a gente não permite esse arrastar aqui. Como eu disse antes, né, a gente pode alimentar essa tela pelo nosso catálogo, lá pelos modelos, ou vindo aqui e criar tarefa. Então, eu vou fazer o papel como se fosse um catálogo, eu vou, de maneira já direta, criar aqui uma tarefa. Vou criar uma tarefa 01, e eu estou alimentando, então, agora o meu fluxo, dizendo que né, chegou essa tarefa aqui nessa etapa. Beleza, vamos entrar e vamos conhecer agora a visualização. Olha só, aqui, então, tem aquela aba mais, e ele vai listar essas 3 etapas. Essas 3 etapas eu posso visualizar tanto desse modo vertical, na qual a abertura delas vai mostrar as instruções e atividades, ou, né, para quem preferir, eu tenho um modo horizontal. Então eu clico aqui e ele na horizontal lista etapas e aqui abaixo todas as especificações. Então eu vou clicando aqui e eu vou trocando de etapas. Particularmente, prefiro a vertical, então eu vou trazer de novo para a vertical. Bom, vamos ver na prática tudo que a gente parametrizou. Olha só, então eu tenho as 3 etapas, a primeira se chama especificações do orçamento, está aqui aquele ícone que eu coloquei, aqui está as previsões, então 27 de fevereiro, 17h51. Eu abri a tarefa 16h51. Então é aquela 1 hora que esse responsável aqui tem para informar que está começando a trabalhar. E eu coloquei lá, acho que foi 2 horas, né? Então ele pulou lá para o dia seguinte às 8h51. Porque provavelmente na minha base aqui, o horário de trabalho esteja acabando às 18 horas. Então ele lê isso e ele considera que até amanhã ele tem para finalizar as atividades que dentro dessa etapa está sendo solicitada. As instruções, como vimos, então aqui tem as instruções e aqui a minha atividade, que é esse formulário. Eu coloquei também lá uma instrução dentro da atividade, né? Então eu abro a atividade, ele vai me trazer a instrução e aqui vai ter o formulário. Aqui de campos obrigatórios eu coloquei só, né, o próprio que eu quero que ele olhe na verificação. Poderia ter aqui assuntos, departamentos, enfim, mas eu vou pular direto para isso aqui. Antes, gente, importante, né, antes de iniciar o trabalho da etapa, o que a gente tem que fazer? Iniciar a etapa aqui. Por quê? Porque aí a gente vai começar a ter essas métricas depois lá que a gente vai mostrar no indicador do fluxo, do mapa de calor, dos gargalos ou não. Então eu vou iniciar a etapa e aí o que eu espero que aconteça? Aqui em aguardando, ele indica então quando eu comecei a trabalhar. Vamos lá. Iniciar a etapa, vou confirmar o início. Ele preencheu aqui então o momento, e aí ele indicou como verde, porque beleza, eu estou dentro, né, do prazo. Não tinha um responsável. Esse meu usuário de chamado administrador, ele está dentro de todas as equipes, tá? Então por isso que ele entra aqui e sai executando. Então ele assumiu como responsável, porque ele que deu o play dentro da etapa. Aqui percebam que na atividade vai ter o botão concluir.
Então, eu preciso vir aqui, preencher o que o tipo de atividade me pede, que no caso é um formulário, salvar o meu formulário e colocar aqui um concluir. Se eu colocar aqui um avançar etapa, vamos imaginar que eu quero burlar aqui, né? Vamos ver o que ele vai nos mostrar. Olha só, ele me manda um aviso. Há ações pendentes na etapa. E aí a ação se chama, né? Informar detalhes do orçamento. É aquele texto personalizado que eu coloquei dentro lá da minha atividade. Então tá, vamos lá. O que é a minha atividade? Um formulário. Então eu vou colocar o valor potencial acima de 5 mil? Sim. É um orçamento que vai ser acima de 5 mil. Vou salvar. Tá salvo então meu formulário e eu vou dizer que eu finalizei essa atividade. Ele troca aqui de pendente para concluído, ele me deixa, né, exibir aqui, olhar o histórico, enfim, do que eu fiz, e agora, então, eu vou avançar a etapa. O que eu espero? Que ele faça essa verificação, veja, pô, marquei acima de 5 mil, vai para aprovação da gerência. Vou avançar, vou confirmar. Nesse momento de avançar também, só antes aqui de avançar, percebam que aqui ele está atendendo. Então, no momento que eu troco de uma etapa para outra, e ele passa, né, porque ele entende que as validações foram feitas, ele vai preencher aqui o atendendo também. Vamos lá. Avançar etapa. Ah, aqui, ó. Aqui, como eu coloquei as duas opções, tá? Ele sobrepõe lá a automação. Então, não tendo as opções, aí ele iria direto para a aprovação da gerência. Mas, por um lado, for bom, tá, gente? Porque eu consegui mostrar para vocês visualmente aquela opção que a gente dá para o usuário selecionar uma ou outra. Eu vou clicar na aprovação da gerência, só para a gente conhecer ali a outra atividade que a gente fez. Então, lá em cima, ele preencheu, né, a data e o horário que eu troquei de etapa. Ele faz aqui, então, agora o cálculo, né, 4/3 às 16h55. O preencher formulário, então eu não coloquei um título, né? Então aqui está o título padrão. Aí aqui é a mesma ideia, né? De um formulário. Então aqui indica se o pedido para levantamento foi aprovado, ele vai colocar que sim, ele pode colocar uma observação. Eu deixei a situação a mesma, né? Mas eu poderia aqui no ato de entrar na etapa aprovação da gerência, trocar a situação para em aprovação. Então a gente deixa claro na tarefa que ela está em aprovação por um contexto específico. Bom, que eu vou dizer que sim, eu não vou colocar nenhum parâmetro, vou salvar. Já cometi um erro aqui, mas sendo, né, bem honesto, eu esqueci de iniciar a etapa, faz parte disso, mas a gente vai com o tempo pegando. Mas o que é mais importante que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó, o voltar e o avançar. Então lembra que eu coloquei, né, que a aprovação da gerência tem uma etapa de retorno, então é esse botão de voltar aqui que ele dá. Eu vou iniciar aqui só para não dizer que eu iniciei, beleza? Vou iniciar agora, sem problema. Está lá iniciado. Eu vou concluir, só para a gente reforçar o conceito, e eu vou dar um avançar em etapa. Pronto, ele foi para a terceira, né, porque não tinha nenhuma automação, nenhuma bifurcação e também era a única etapa final aqui do meu fluxo. Gente, para finalizar a parte de flow, agora eu vou mostrar o indicador, então, de mapa de calor. Vou fechar aqui a minha tarefa, e aí, claro, né, o card aqui ele vai avançando conforme a execução. A gente está aqui no fluxo, então para a gente olhar o indicador do fluxo, eu venho aqui, ó, em andamento, nesse círculo aqui no canto superior direito. Quando ele carrega, ele mostra esse indicador chamado execução das etapas. Qual é a ideia dele aqui? Ele vai listar todas as etapas do meu fluxo, todas. Se eu colocar 10, 15 etapas, ele lista todas. Na coluna tarefas, ele vai mostrar a quantidade de tarefas que já passaram por cada uma dessas etapas. Eu posso olhar essa quantidade que passou aí demais propriedades aqui ao lado por diferentes janelas de tempo. Então, claro, esse fluxo eu acabei de criar, né? Então ele vai estar dentro aqui do essa semana. Mas eu tenho um fluxo já que, poxa, já faz 6 meses. Eu quero olhar o contexto dele de todo, né, o ano. Ah, eu quero olhar só de ontem, essa semana. Eu tenho lá um fluxo já antigo que recentemente eu fiz uma alteração na equipe. Então eu quero medir, né, como é que era as métricas desse mesmo fluxo quando era a equipe antiga e a equipe nova. E eu sei que a equipe nova começou essa semana. Então esse tipo de gatilho temporal pode ajudar vocês nessa parte de comparação. Então aqui ele vai mostrar todas as etapas que já avançaram. Percebam que a minha tarefa, ela está nessa etapa aqui. Então ela não conta, ela só vai somar o 1 aqui quando ela sair daqui e avançar para uma próxima. Se fosse a última etapa, né, eu indicasse que a tarefa é concluída, aí ele contaria aqui, tá? Sem problemas. Na parte de resposta, aqui ele vai mostrar o tempo médio que eu levei para iniciar
o percentual sobre o meu prazo. Então aqui está um percentual super pequeno, porque eu levei segundos num prazo de 1 hora que eu coloquei ali, né? Então por isso que ele está colocando um percentual super pequeno. Mas vamos imaginar que eu coloquei 1 hora e eu levei 1 hora e 10 de média. Então aqui o meu percentual estaria cento e poucos por cento, indicando em amarelo que eu estou um pouco acima do da minha meta. Se eu estou muito acima, a partir de 200%, se não estou enganado, ele passa para a indicação em vermelho. Da mesma forma, a solução, então o tempo médio que essas tarefas que já passaram levaram para serem encerradas, o percentual sobre esse prazo definido para o encerramento e um total aqui. Então ele faz aqui uma média sobre os dois. E no final ele tem uma média de todo o fluxo. Gente, dias de flow, então o que eu queria mostrar para vocês é isso, né? A gente conheceu tanto lá a parte de criação de processos, de fluxos, as suas propriedades, as etapas, a visualização dentro de uma tarefa, né? Como é que a gente tem os botões de avançar, iniciar, retornar, concluir a atividade, as diferentes propriedades que a etapa determina. Então, se eu coloco lá uma etapa que muda de situação, lá a tarefa muda de situação. Mostrei também ali como a gente alimenta o nosso fluxo, né, seja de maneira manual, como eu fiz criando uma tarefa, seja o serviço, ou seja dentro de um modelo de automação. E, por fim, eu mostrei o principal indicador que o Agiflow traz, que é essa visualização do atingimento de prazos dentro das etapas. Passo a palavra aí para o Júnior para fazer os encerramentos finais. Muito obrigado. Não, foi perfeito, Oliveira. Agradeço aí tua apresentação. Eu gostaria que tu encerrasse a gravação, por favor. A gente vai para os recados finais aí. Show de bola. Só encerrando aqui.